O presidente Bolsonaro promete definir o novo ministro da Educação nos próximos dias. Depois da saída de Abraham Weintraub, o governo está tendo dificuldades para escolher o substituto. E começamos com você, Augusto. Suas primeiras considerações, então, por favor. Boa noite a todas e todos. É preciso distinguir equívoco, má gestão, abordagem ultrapassada e um tratamento demasiadamente ideológico para um tema que não é, de desinteresse. Eu explico. A pergunta do debate de hoje é se, em razão da demora na nomeação de um novo ministro da Educação, o governo Bolsonaro estaria, de certa forma, desinteressado por essa pasta. Minha resposta é não, muito pelo contrário. O tema da educação, ainda que com uma visão diametralmente oposta da minha, sempre esteve presente tanto na campanha quanto no protagonismo por ele assumido durante os primeiros meses do governo. A comprovar isso, basta analisarmos o quanto a figura de Abraham Weintraub se tornou conhecida e discutida em nosso país. O Ministério da Educação, até agora, produziu atos e cenas lamentáveis. A personalidade e a forma de agir do presidente também não ajuda nessa difícil equação. No meio de disputas e de uma grave crise política, ele por mais de uma vez deixou claro que a caneta é sua e que ministros estrelas, foi assim que ele falou, insubordinados, não teriam vez em seu governo. Ora, convenhamos que essa é uma propaganda de emprego nada convidativa. Mas vamos além na análise. O executivo jamais trabalha sozinho. A interlocução com os demais poderes é algo essencial na vida política, uma condição necessária para a colocada em prática de propostas das mais diferentes pastas. A articulação com o legislativo, por exemplo, se não foi bem feita, inviabiliza ou pelo menos dificulta em muito a implementação de várias medidas. Transformando toda essa minha reflexão em algo mais claro, pensemos o seguinte: eu, importante nome na área que atue, qualquer que seja a área. Sou um gestor, um médico, um economista, um advogado, mas tendo aí uma carreira sólida e um futuro promissor, por que colocaria isso em risco para integrar um governo que está longe de bem? Um governo cuja imagem se deteriora a cada dia. Um governo que não tem demonstrado uma capacidade mínima de composição, de interlocução, de fazer acordos e concessões tão importantes e necessárias para tentar, de alguma forma, evoluir como país. O governo Bolsonaro não demora para nomear o ministro da Educação porque não se interessa pela educação. Se interessa, sim, pela educação que eles entendem como correta. Mas eu volto a dizer, não é um desinteresse. A verdade é que Bolsonaro não consegue nomear de forma rápida um ministro porque cada vez mais pessoas estão menos dispostas a embarcar nessa barca furada. Caio, suas primeiras considerações, então, por favor. A pergunta em debate ela é no mínimo curiosa, né, Mona Lisa? Então, a dificuldade em definir um ministro demonstra desinteresse naquele ministério? Eu acredito que perguntas realmente propositivas, elas não costumam induzir o interlocutor a uma conclusão. Até porque a premissa desse raciocínio, ou seja, a constatação de que o governo demora, né, em apontar um nome para a pasta da educação, ela pode servir a conclusões diametralmente opostas. Pode ser um sinal de desprestígio, então o governo pouco se importa e por isso a delonga, mas também pode ser um sinal de valorização do posto. O governo se importa muito, não quer errar e, por isso, a procrastinação, por assim dizer. Eu, particularmente, como cidadão, prefiro que o governo avalie com muito, mas muito critério e muita cautela a nomeação para o MEC, para o Ministério da Educação. Porque não tem mais muito espaço para erros depois do fiasco da indicação de um postulante que mentiu reiteradamente sobre a sua própria qualificação acadêmica. O ex-futuro ministro, ele não é o primeiro candidato a cargo público a usar esse expediente. Segundo um artigo publicado aqui pela revista Exame, isso em fevereiro de 2017, o então indicado ao STF, o doutor Alexandre de Moraes, olha só, faltou com a verdade sobre a conclusão de um curso de pós-doutorado e respondia por uma acusação de plágio. Mas, ainda que comprovadas, essas faltas seriam, aí claro, com o perdão da ironia, meras fake news, inofensivas aí em comparação com a criatividade demonstrada pelo antigo favorito à pasta da educação. Mas eu quero aproveitar essa fala inicial para fazer uma espécie de crítica póstuma
a uma nomeação defunta, para brincar um pouco aí com o clássico do Machado de Assis. Até semana passada, o principal nome cotado para assumir o Ministério da Educação, como bem colocado pela Mona Lisa, era o senhor Renato Feder, que é atual secretário da Educação do Estado do Paraná. Então, mesmo após receber as boas-vindas do antigo ministro, o senhor Abraham Weintraub, o indicado foi implacavelmente criticado nas redes sociais. Os detratores pinçaram trechos de um livro de viés liberal em que ele generalizava aí a má qualidade do magistério público e defendia algumas políticas menos rígidas de criminalização de entorpecentes. Ocorre que a redação desse livro, pelo que eu apurei, ela data de 2005, 15 anos atrás. E à época, o Renato tinha apenas 25 anos. Olha, pessoal, são poucos aqueles que mantêm as ideias estagnadas desde os 20 e poucos anos. Tem político no Brasil que, na sua juventude, achava legítimo pegar em armas e lutar por uma ditadura comunista. Mas a gente nem precisa visitar a esquerda. Há 15 anos, como votava nosso atual presidente da República? Eu tenho certeza que com maturidade dos anos, com a experiência da paternidade, a visão do Renato Feder sobre esses temas mudou bastante. Mas ninguém se importa com a realidade, né? Só com a narrativa. Outra crítica dizia respeito a doações de campanha para a eleição municipal de 2016 em favor do então candidato a prefeito, o João Dória, do PSDB. Olha, como paulistano, obrigado pela sua doação, viu, Renato? Porque vocês podem até não gostar de Tucano, mas o segundo colocado nessa disputa foi o senhor Fernando Haddad, do PT, ex-ministro da Educação do Lula, que coleciona aí umas 3 dezenas de processos por supostos crimes como improbidade administrativa, formação de quadrilha, corrupção, lavagem de dinheiro, e que foi condenado há pouco tempo por falsidade ideológica eleitoral. Aliás, falando em doação, falando em dinheiro, os detetives da internet, especializados em descobrir informações que já são públicas, divulgaram que a empresa do senhor Renato Feder tinha contratos com o governo federal. Vai ver que é porque ele é fundador de uma companhia premiada, que fatura 3 bilhões de reais por ano, emprega mais de 4 mil funcionários e é a maior fabricante de eletrônicos do Brasil, celulares, tablets, notebooks. E detalhe, esses contratos são firmados via licitação pública e não correspondem nem a 2% do faturamento dessa empresa. E se o fundador virasse ministro, novos contratos com o governo federal seriam interrompidos, assim como foram os contratos com o governo estadual do Paraná, assim que o Renato Feder assumiu a Secretaria de Educação lá no Sul. Então, esclarecidos os fatos, e mais importante, silenciado o berrante da internet, aqui nós começamos a falar do que realmente importa: educação. Educação e o trabalho do secretário Renato Feder a serviço do povo paranaense no governo Ratinho Júnior. E eu quero dar visibilidade a políticas públicas muito bem-sucedidas, parabenizando o Estado do Paraná e lamentando pelo Brasil, que perdeu esse quadro muito qualificado no seu ministério. Então vamos abordar aqui um problema crônico das escolas espalhadas pelo país: absenteísmo estudantil e evasão escolar, ou seja, falta às aulas e abandono da escola. Pelo que eu levantei em diferentes estudos, a média de comparecimento às aulas no ensino público oscila em torno de 85%. Essa estimativa, inclusive, bate com o último relatório PISA, que demonstrou que metade, vou repetir, metade dos alunos brasileiros faltou às aulas algum dia nas 2 semanas anteriores ao exame. Para vocês terem uma ideia, a média mundial é 20%. Gente, isso é gravíssimo. Porque a falta ela vai reduzir a qualidade do aprendizado, ela vai aumentar as chances de reprovação e, pior, é o primeiro passo para o abandono escolar. Então, o que a Secretaria de Educação do Paraná fez para combater essa situação? Criou um aplicativo de presença escolar utilizando o celular, dos professores da rede pública para fazer chamada em sala de aula. Essa informação digitalizada é repassada aos diretores das escolas, que ficam sabendo exatamente a taxa de frequência dos alunos, por dia, por aula e por aí vai. E mais, eles conseguem avaliar a presença dos alunos em comparação com outras escolas da mesma região, o que enseja aí uma competição saudável para ver quem retém mais estudantes no colégio. Até porque os principais fatores que tiram o aluno da sala de aula são dificuldade de aprendizado, tédio, desmotivação, bullying. Todas essas áreas em que o diretor, os coordenadores e os professores podem atuar diretamente. E nessa lógica, cada escola tem uma meta individualizada para melhorar o índice de presença em sala de aula. Qual o resultado disso, pessoal? De 2018 para 2019, segundo fontes aí da própria secretaria, a presença de alunos saltou de 85% para 91%. E eu digo saltou porque se 15% é o tamanho do problema, 6% representa proporcionalmente 40% da solução.
Mas saindo da porcentagem, isso são 50 mil alunos a mais diariamente frequentando as salas de aula em 2019, quase a custo zero. E ainda houve diminuição da reprovação e da evasão escolar. Isso é uma das iniciativas do senhor Renato Feder, o quadro técnico que a internet crucificou nas redes sociais e que apavorou os burocratas lá em Brasília. Por quê? Porque é um empreendedor bem-sucedido do setor privado, com experiência no serviço público, na área educacional, e resultados muito positivos para apresentar ao Brasil. E já que o tema é educação, e já que eu mencionei as memórias póstumas do Brás Cubas aí na abertura, a gente fecha parafraseando o pneumotórax do Manuel Bandeira. Eis o ministério que era para ter sido e não foi. Bateu uma salva de palma aqui para o profissional. Vamos então ao debate. Augusto e Caio, por favor. Bom, eu gostaria, num pensamento otimista, imaginar que a demora na nomeação do nosso novo ministro da Educação deve ser o fato de que o governo federal valoriza tanto o cargo que ele está procurando a pessoa certa para ocupá-lo. E eu entendo que não seja assim, até com base na explicação e na fala inicial do meu debatedor. Eu não conheço nem de longe, nem de perto, o trabalho feito pelo ex-secretário Feder no Paraná. E, para ser bastante honesto, a primeira vez que eu ouvi esses feitos foi agora há poucos segundos. Mas me parecem, é evidente, que são, pelo menos iniciativas, as que o Caio trouxe, bastante positivas. Então, a minha preocupação redobra. Já que esse era um nome, um quadro técnico, essa parte eu sabia que ele era, mas um nome indicado e estaria ele disposto, porque ficou um pouco essa dúvida, se ele foi convidado ou não foi, se ele recusou antes de ser convidado, fica aquele um pouco conversa de comadre, eu não sei se a gente vai saber ao certo. Mas se, de fato, essa pessoa foi fritada de algum jeito, e foi recusada dentro do governo, e sendo um quadro técnico com experiência e com boas iniciativas, como o Caio que trouxe, o problema é ainda maior. O problema é ainda maior, porque nós cairemos um pouco na fala inicial de que este Ministério da Educação, sabe-se lá por quê, na verdade a gente até sabe por quê, mas é difícil entender o racional e uma justificativa minimamente lógica dessa postura. Mas nós sabemos que o Ministério da Educação é um dos ministérios, se não o principal ministério, que é protegido, é influenciado por essa ala que eu chamei de ala ideológica do bolsonarismo, que é formada aí por pensadores, etc. Usando esse aspecto técnico do quadro, uma das ferramentas que a gente tem para medir a qualidade de liderança e capacidade de gestão é ver qual a performance do gestor público, do administrador público sob pressão. E nada melhor, né, do que essa fase, essa época de pandemia, para fazer esse teste em relação às nossas autoridades, inclusive as autoridades da educação, como é o caso do secretário de Educação do Paraná, o senhor Renato Feder, foi tema aí da minha argumentação inicial. E me impressiona quando eu pego, por exemplo, uma notícia veiculada hoje pelo portal G1, diz o seguinte, abre aspas, 60% dos estados monitoram acesso ao ensino remoto, ao teleensino, né? Aquele ensino feito por smartphone, televisão, esse tipo de coisa. Resultados mostram, abre aspas, apagão do ensino público na pandemia. Olha a gravidade disso. Após pouco mais de 100 dias de suspensão das aulas presenciais, né, em razão da pandemia, o levantamento junto às secretarias estaduais de educação aponta que apenas 15 dos 25 estados que implantaram o ensino à distância monitoram adesão às aulas do ensino remoto. Não é um absurdo isso, doutor? Você imagina, você implanta a aula que é 100% baseada em tecnologia, e você não se dá o trabalho de fazer o monitoramento de quantos alunos estão assistindo isso corrobora aquela nossa discussão anterior sobre quando que deveria ser a volta às aulas, em que eu trouxe, né, uma série de artigos e de autoridades ligadas, inclusive, à ONU, né, à Unicef, enfim, gente muito preocupada com o futuro das crianças no mundo, né, falando da importância do ensino presencial. Se não dá para ter ensino presencial, ok, vamos para o teleensino. Mas um mínimo de cuidado
tem que ser feito para garantir um mínimo de qualidade. E olha que interessante, essa matéria do portal G1, ela traz um gráfico intitulado Estudantes sem acesso ao ensino online na rede estadual em porcentagem. E adivinha quem está em último lugar? O Paraná. Só 1% dos estudantes paranaenses não têm acesso ao teleensino. Para efeito de comparação, vamos pegar a unidade mais rica da federação, do governador que se gaba de ser um gestor excepcional e muito trabalhador. 54% dos alunos de São Paulo estão excluídos digitalmente do ensino. 54%, isso é gráfico publicado no portal G1. 1% dos estudantes paranaenses, o que significa que o estado do Paraná está em primeiro lugar no Brasil nas aulas online. Será que essa não é uma medida da competência desse quadro técnico? E será que isso não é muito mais importante que uma frase de um livro escrito em 2005, quando esse candidato tinha 25 anos? Qual é a frase? Você falou tanto, eu estou curioso. O que ele se posicionou favoravelmente ou contrariamente? Eu não tenho exatamente aqui a citação. Não, mas qual era o tema que o tema era o magistério no Brasil. Ele falava que os professores, em média, os professores brasileiros não eram qualificados. E aqui, assim, é uma generalização. Eu estou boiando mesmo. Ele se manifestou nesse livro com relação a ele era a favor na época, ele era a favor da flexibilização da legislação a esse respeito. Só que o ponto... E isso foi o motivo para... Um dos. Fez parte daqueles dossiês de informações que já são públicas, sabe, doutor? É um catado de meias-verdades, sem muita coesão cronológica, jogado de uma forma descontextualizada. Só que, assim, para uma mentira que você fala em 15 segundos, você leva 5 minutos para explicar. Esse que é o problema. Né? Só que o berrante da internet é muito potente. E agora vamos falar de medidas práticas. O que o governo do Paraná fez? E aqui, parabenizando o secretário e o governador, fez uma licitação para que o teleensino chegasse com o melhor custo-benefício de alcance e preço via TV aberta. Então, o que acontece? No caso do Paraná, a vencedora da licitação foi uma retransmissora da Rede Record. Eles abriram 3 canais de TV aberta, pelo que eu vi, uma destinada ao 6º e 7º ano, aí depois 8º e 9º ano e outra rede ao ensino médio. Além disso, eles fizeram um aplicativo com uma interface muito amigável, chamado Aula Paraná. Então, olha que coisa impressionante. Aqui, vendo os números, são mais de 4 milhões de lições de casa feitas todos os dias. E cada professor e cada diretor sabe se o aluno fez a lição de casa ou não, porque eles fizeram uma parceria com o Google para usar 2 plataformas, a Google Meetings e a Google Classroom, para fazer o acompanhamento. Então, você teve mais de 75 mil meetings, reuniões, só na semana passada. Então, isso que é um quadro técnico. E como bem colocou o doutor, se a gente começar a achar pelo em ovo e começar a assassinar a reputação de pessoas que, como esse grande empreendedor, bem-sucedido, que já conquistou absolutamente tudo no setor privado, não tem rabo preso, se a gente começar a fritar personalidades como essa, para tirar eles da vida pública, a gente vai ficar na mão de quem? Vai ficar na mão de Rodrigo Maia, vai ficar na mão de Davi Alcolumbre, vai ficar na mão dos partidos. Então, é disso que a gente está falando. Trazer um pouquinho da lógica. Na mão do Olavo de Carvalho. Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, eu estou no lucro. O Olavo de Carvalho, doutor, ele influencia pelas ideias dele. Eu não tenho medo de ideias, eu tenho medo de caneta de quem abusa da sua autoridade. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, ideias não me assustam. Ideias se combatem com outras ideias melhores. O problema é a caneta e quem está com a caneta. E é uma pena que esse cara não tenha ido para o Ministério. Você falando aqui, Caio, eu vejo a urgência e a importância, e por isso essa demora e essa falta de um nome, que para mim a resposta é essa, não é demora coisa nenhuma, é a falta de alguém capacitado que esteja sujeito a suportar um cargo como esse nessa altura do campeonato. E por que eu digo um cargo como esse nessa altura do campeonato? Não apenas em razão das graves crises pelas quais o governo veio reiteradamente e diariamente passando. É pelo problema gravíssimo que nós teremos na educação brasileira. Você utilizou a expressão apagão do ensino. Vamos aqui... Estou aqui falando certamente com vários pais e mães com filhos em idade escolar. Eu também tenho filhos em idade escolar. É um ano
relativamente, de certa forma, perdido no ensino. Por mais que as aulas retornem, vamos imaginar que São Paulo, em setembro, foram vários e vários meses com uma aula virtual, que ainda provavelmente no mês de setembro, não se sabe quando ainda, se é que isso vai acontecer, nós até já debatemos esse plano muito a longo prazo que o governo do estado... Sabemos se esse ano, se em 2020, crianças, por exemplo, adolescentes, pré-adolescentes, terão sequer aulas presenciais. E aqui faço uma abordagem, uma análise pessoal. Eu, apesar dos meus cabelos brancos, também sou aluno. Eu faço mestrado na Fundação Getúlio Vargas, cujas aulas, obviamente, são virtuais. E com imenso carinho e perdão, professores tão dedicados da GV, aula virtual, gente, é complicado. Parece que não, mas cansa. É extremamente difícil manter a atenção numa aula virtual. Se um tema que, obviamente, se eu estou fazendo mestrado, é um tema que me agrada, é um tema que me interessa, às vezes é fácil a gente se perder. Imagine uma criança de 7, 8, 4, 12 anos para você conseguir manter. Portanto, é impossível, por mais que avanços tecnológicos tenham chegado, por mais que escolas, e várias delas, se transformaram em verdadeiros polos de ensino virtual, tiveram que reformular todo o seu formato de ensino, tanto do ponto de vista tecnológico como pedagógico, fizeram um trabalho brutal em pouquíssimo tempo. Então, aqui, sem tirar qualquer mérito das escolas no país inteiro que se propuseram a fazer essa mudança de uma aula presencial, de uma escola normal, para uma aula virtual. Mas, convenhamos, não é a mesma coisa. E não é a mesma coisa, principalmente quando a gente olha números, como os trazidos já em outra oportunidade aqui no debate, de que nem todas as pessoas, e é evidente que não, têm um acesso, e um acesso fácil a esse tipo de comunicação. Nós temos famílias no Brasil, várias, dezenas, milhares de famílias no Brasil, que têm apenas um telefone celular para várias pessoas. Como você consegue fazer com que crianças assistam essas aulas? Então, vamos ser bastante aqui objetivos e pragmáticos. Este ano, do ponto de vista letivo, é um ano, eu não diria perdido, não queria usar essa palavra porque é uma palavra muito forte, mas é um ano em que falhas graves e lacunas ficarão e que terão que ser, de alguma forma, melhor trabalhadas eventualmente no ano que vem. E por isso que nós precisaríamos, aqui eu volto para fechar a minha conclusão, nós precisaríamos neste momento do quadro mais técnico, do quadro mais capacitado possível em educação, mas educação do ponto de vista, vamos chamar assim, de pegar a mão na massa, colocar a mão na massa, porque a gente precisa de alguém que tenha, inclusive, uma experiência em gestão escolar, uma experiência no dia a dia da escola, porque o desafio que o ensino, o desafio que as escolas públicas e privadas terão a partir do segundo semestre, e isso eu tenho certeza que vai perdurar por meses, quem sabe anos, é gigantesco. Nós precisaríamos, volto a dizer, do melhor quadro possível neste momento para assumir esse cargo tão importante. Vamos esquecer a ala ideológica, vamos esquecer a indicação política, vamos esquecer nada. Vamos procurar quem é a pessoa que estaria disposta. Este é o problema. Na minha visão, é óbvio que pessoas existem, mas nenhuma delas estaria nesse momento disposta a embarcar nessa barca, como eu já disse, furada. Só para ilustrar esse exemplo de exclusão digital que você trouxe para a gente, doutor, naquele mesmo levantamento, né, feito junto às secretarias estaduais, por exemplo, o estado do Piauí, né, que é um estado ainda em desenvolvimento, 91% dos estudantes, apesar da implementação do teleensino, né, do ensino à distância, 91% dos estudantes não têm acesso a essas plataformas. É óbvio que isso não é uma forma eficaz. E isso gera uma outra pergunta para um debate que é impossível, porque não tem resposta. Você vai concordar comigo. O que a gente vai fazer com as exigências curriculares desses alunos? A gente vai varrer ela para debaixo do tapete? Ou a gente vai fazer, vamos dizer assim, aquela medida draconiana e que desprestigia o ensino, que rolou por muitos anos aqui em São Paulo do PSDB, que era a aprovação automática, que é um absurdo. Mas será então que Como é que você vai reprovar um aluno, né, esse ano?
Pois é, se ele está sem acesso a qualquer ferramenta de educação, é uma questão muito complexa. E aqui tem outras ideias, também da Secretaria de Educação do Paraná, que eu acho que vale a pena repercutir. Tanto ideias que deram certo, como as que não deram certo. Porque muitas vezes a gente aprende mais sobre nós, enquanto sociedade, vendo as ideias que não deram certo. As que ainda estão tramitando é um projeto de lei, certo? Que possibilita o pagamento de bônus para diretores de colégio que consigam melhorar as métricas objetivas de ensino, como, por exemplo, a questão da frequência escolar e da evasão escolar. Certo? Imagina quantos diretores já não podiam estar sendo premiados, bons profissionais, em razão dessa alta, né, no número de frequência dos alunos paranaenses. Né? E isso, claro, as fraudes relacionadas a isso vão ser combatidas com a digitalização do ensino lá no Paraná, com o reconhecimento facial de cada aluno, que é uma tecnologia que está à disposição e que provavelmente vai ser implantada num futuro recente. Agora, é muito interessante ver a ideia que não deu certo. Uma das brigas que o secretário perdeu com justamente os sindicatos, que era o quê? Implementar prova para os professores temporários. O professor temporário, pelo menos lá no estado do Paraná, ele não presta um concurso. Ele é contratado por um ano, ou seja, ainda tem a estabilidade, goza de estabilidade no emprego por um ano, que é uma coisa que o setor privado não tem, e não precisa fazer prova. E o secretário queria pelo menos que houvesse uma prova para a renovação desses contratos. Só que, de novo, os sindicatos, fora da lógica do setor privado, prestigiando o quê? Uma cultura de privilégio no serviço público, querem impedir esses profissionais de serem avaliados. Ora, quem não quer ser avaliado não vai saber avaliar bem o aluno. Sinto muito. Então, estava na sequência, na lógica da sexta-feira para hoje, com você começando os argumentos finais, você estava bebendo água, vai você ou vai o Augusto? Caio? Eu posso, tanto faz. Vai lá, doutor. Então, vai lá, Augusto, por favor. Tá bom, vou lá. Eu ainda tenho, principalmente por pensar que aqueles que escolhem para a sua vida o caminho da educação, o caminho do magistério, são pessoas extremamente vocacionadas. Acho uma das profissões mais bonitas, a profissão de professor, a profissão de quem trabalha diretamente com a educação. Portanto, eu ainda imagino que existam, sim, pessoas capacitadas que em algum momento podem deixar de lado alguma divergência maior e alguma impossibilidade de assumir um cargo desse e que faça isso pensando em quem tem que aprender, pensando isso na educação, pensando na educação macro. Eu acho que seria um bom momento para pensar um pouco maior e fazer um gesto que com certeza será lembrado, principalmente num momento difícil como esse. E eu termino o meu argumento final de forma bastante rápida, fazendo apenas uma colocação que não tem relação ao tema. Não tem divergência política, ideológica, partidária, absolutamente nenhuma, nem raiva que me faça desejar um mal físico de alguém. Eu hoje assisti de forma triste várias manifestações públicas em redes sociais diante da possibilidade do presidente estar infectado de Covid e de pessoas comemorando isso. Eu acho triste. Volto a dizer, não há divergência ideológica e política que deveria fazer ninguém desejar que o outro fique doente, não importe a razão deste ódio. Caio? Bom, muito bem lembrado, doutor. A nossa solidariedade aí ao presidente da República, especialmente se ele estiver de fato infectado por essa doença. Lembrando que o presidente pertence ao grupo de risco por causa da sua idade e que ele convaleça o mais rapidamente possível. E assim, é claro, a gente está sendo extremamente crítico aqui, mas nem eu, nem o doutor Augusto, a gente responsabiliza, né, o caos na educação pública brasileira por causa de um governo de apenas 1 ano e meio. Se teve pelo menos um lado para a gente fazer um contraponto a isso, é que o termo corrupção foi varrido para fora do Ministério da Educação. Se a gente pegar o último grande grupo político que comandou a pasta da educação, especialmente o senhor Fernando Haddad, né, que esteve à frente da educação por 7 anos e, como eu já disse, acumula aí dezenas e dezenas de processos por supostos crimes em diversas áreas aí do direito penal. Eu recomendo, inclusive, que o espectador da CNN acesse uma matéria muito interessante, que eu diria que é de jornalismo investigativo da Isto É, chamado Uma Extensa Ficha Corrida. Então, nesse sentido, os nossos parabéns aí ao Vélez, ao Weintraub,
que não fazem parte dessa laia. Augusto, obrigada, boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. E Caio, obrigada, boa noite, até amanhã. Muito obrigado.